Só para a gente finalizar aqui, então, por que eu escolhi fazer, o que né, por que eu caminhei, né, dentro desse pão de fermentação selvagem? Primeiro, pela digestibilidade, né? Eu tenho clientes aqui que não consumiam trigo há 15 anos, já consomem com frequência toda semana nosso pão. Por quê? Porque boa parte nesse processo de longa fermentação, o glúten começa a ser degradado pelos ácidos e pelos álcoois que estão presentes como subproduto da fermentação. Então, quando você põe ele para descansar em geladeira e deixa lá 12, 16, 18 horas, você vai ter não uma redução da quantidade de glúten, mas você não vai ter essa teia. Olha que interessante, ele continua com a estrutura, mas ao mesmo tempo é uma estrutura mais frágil, né? Não é uma teia tão densa quanto era antes, quando eu estava desenvolvendo o meu glúten na macera. Leque de sabores, né? Esses sabores ácidos, sejam ele acético e ele láctico, diferente dos álcoois, como eu disse, deixam aquela sensação de umami na boca. É um pão que você fala, nossa, quero comer alguma coisa a mais. Ele combina, né, com esse comer mais, vamos dizer assim. Ele puxa para esse paladar umami, né? A caramelização e as reações enzimáticas, então a gente vai ter menos amido, mais açúcar, ele vai estar mais disponível. Claro, não tem menos calorias, ele é um pão, né? Pão é rico em carboidrato, um alimento rico em carboidrato, a gente tem que ter essa consciência. Mas vai trazer um pouco mais de saciedade, isso vai, principalmente porque a gente usa um pouco de integral, e também é um pão que tem certa... Você tem que mastigar, e essa mastigação instiga a salivação, e a salivação faz com que você fique com o pão um pouco mais de tempo na boca, e isso, a gente sabe que parte da saciedade é esse tempo que o alimento passa na boca até lá no trato. Se a gente come coisas que não exigem tanto nossa mastigação, a gente vai comer, e a hora que a gente perceber, talvez já vai estar cheio demais. Então, se a gente degustar, ampliar esses sabores, a gente vai trazer a sensação de saciedade. Textura. Casca grossa, saborosa, e miolo macio e alveolado. Essa combinação também é bastante interessante. Menor índice glicêmico e menos fitatos. A longa fermentação vai ajudar nisso. O menor índice glicêmico, talvez porque a gente tende a sempre acrescentar um pouco de farinha integral para compor essa riqueza de sabores, né? Em princípio, o pão branco talvez não reduza tanto assim, a fermentação natural ela não faz tanto um trabalho no índice glicêmico em si, mas o fato da gente colocar, sempre acompanhar alguma coisa de farinha integral, sim, reduz o índice glicêmico do pão, e menos fitatos. A longa fermentação faz com que esses ácidos, que em princípio são roubadores dos micronutrientes, né? A farinha integral é rica em fitatos, e esses fitatos são componentes que se ligam aos micronutrientes, se ligam ao ferro, se ligam ao magnésio, se ligam ao fósforo, e aí, no fundo, a hora que a gente vai consumir um pão que não foi fermentado, não é nem a fermentação natural, mas é a longa fermentação, nesse processo aqui de deixar em geladeira, como eu coloquei aqui, ó, e deixar essas 12, 18 horas, isso é a longa fermentação. Posso fazer um pão de longa fermentação com fermento biológico, né? Isso é possível, mas eu vou ter que colocar bem pouco fermento, porque senão ele vai passar do ponto de assamento, né? E não vai dar... Então, tudo é o controle da proporção de fermento que você tem dentro do seu pão, né? Então, você vai ter uma redução desses fitatos aqui com a longa fermentação. E também outra característica interessante é o armazenamento prolongado. Ele não precisa de conservante, porque o ácido acético é um conservante natural, e como o ácido acético é subproduto da fermentação, ele vai fazer com que esse pão dure tranquilamente. Eu já comi pão de 30 dias em geladeira, para vocês terem uma ideia. Sem bolor, né? Acidez, a baixa acidez ou permite com que esse pão seja conservado naturalmente. Eu indico, claro, aos meus clientes, a Anvisa sugere que a gente coloque 5 dias de vencimento. Então, 5 dias em geladeira e 2 dias fora da geladeira. Mas você pode... O ideal é conservar em geladeira, num saquinho fechado, porque você vai retardar a perda de água dele. Então, ele vai ficar mais fresco. Quando você coloca numa frigideira e tosta ele vai ficar mais fresquinho. Para finalizar, então, eu entendo como o que é a minha fermentação, meu jeito, o jeito do Alonso fazer fermentação natural, né? No fundo, é a união desses conhecimentos, e aqui eu tentei passar isso para vocês, da união entre eu entender o que está acontecendo, o que é a minha farinha, o que é o meu processo,
como é que eu faço minha farinha, como é que eu faço, no caso, busco dentro do mercado a minha melhor farinha, como é que eu faço o meu processo, o que é melhor escolher para essa farinha que eu tenho e qual vai ser o melhor processo para ela. E, claro, a experiência de consumir esse pão, unir esses 3 conhecimentos na verdade, aquilo que eu entendo como o pão para os meus clientes do nosso negócio aqui. E, claro, a escolha da fermentação selvagem, ela é justamente um recurso para que a gente possa ter todas essas características que a gente citou ali. Dá um trabalho? Dá. Mas se a gente curte esse processo, vivencia esse processo com prazer de fazer, de entender que, no fundo, a gente está construindo um negócio que está trazendo um bem para o outro, isso faz sentido depois, no final, né? E, para finalizar, uma frase aqui de Aristóteles, que, para mim, o grande trabalho desse é um trabalho expresso pela minha arte de fazer pão. Eu acho que isso é, sim, uma atividade artística, sem dúvida. Então, eu deixo essa frase para a gente refletir, que a finalidade da arte é dar o corpo à essência secreta das coisas, e não copiar a sua aparência. Então, agradeço muito essa oportunidade e, claro, a gente tem alguns minutos ainda, se alguém tiver alguma dúvida. Eu sei que eu transmiti aqui um monte de informação para vocês, mas que isso sirva, na verdade, como uma grande inspiração para a busca, e não que vocês saiam daqui com tudo isso já digerido e compreendido. Prezado amigo Alonso, deixa eu até pôr o vídeo aqui. Ontem a gente teve, desde o começo de semana a gente está tendo a Semana da Gastronomia, e acho que um dos focos principais quando a gente fala em gastronomia é a essência da hospitalidade, né? E a hospitalidade, ela está totalmente relacionada a você ofertar para o outro alguma coisa, e em retribuição as pessoas acabam criando esses laços perenes, né, com o outro. Acho que a função primordial da hospitalidade é a criação dos laços entre as pessoas. E desde que te conheci, a gente tem a oportunidade a gente teve a oportunidade de morar em Bauru durante muitos anos, a gente nunca se esbarrou em Bauru, né, para conversar, e foi em Botucatu que isso aconteceu. E quando eu pensei na Semana da Gastronomia e eu sugeri seu nome para a comissão, falei, esse cara tem que participar porque ele é a essência da hospitalidade, ele é a essência da gastronomia, né? Que é um cara que sempre esteve dançando com essa gastronomia ao longo desses anos, e hoje você realmente se dedica a isso de forma tão primorosa, e a sua apresentação hoje realmente foi um fechamento de ouro para a nossa semana aqui, porque mostra a sua dedicação realmente ao alimento, a sua preocupação com o outro, e isso para a gente eu acho que é o mais importante. Então, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, em primeiro lugar, e muito obrigado por essa manhã maravilhosa que nós tivemos aqui com a sua presença. E tem gente que fez pergunta aqui. Nós temos a presença aqui da professora Amanda Magalhães, que é a professora de panificação da turma no quarto semestre, e ela foi fazendo alguns comentários conforme você foi falando, e ela deixou uma pergunta aqui. Amanda, você quer abrir o microfone para falar? Posso abrir. Bom dia! Olá, Alonso, que maravilha de palestra. Muito obrigada por compartilhar conosco tanto conhecimento, viu? Eu que agradeço. Alonso, eu tenho uma pergunta, na verdade, até para aplicação, porque eu estou me aventurando aí nos pães de fermentação natural, e uma problemática, se bem que pela tua fala eu imagino que seja uma questão de temperatura, porque eu estou em Goiás, e aqui são 40 graus na sombra, né? Uhum. Tranquilamente, a média da nossa temperatura é essa. Quando a gente fala desse pão que necessita de uma mastigação, né, mais trabalhosa por nossa parte, porque de fato o miolo ele é diferenciado, mas
eu encontro essa problemática de, às vezes, o miolo lembrar muito um pão de queijo, né? E talvez seja o excesso de fermentação. Queria saber se você tem alguma dica, se de fato controlar essa temperatura ou mudar a farinha, porque é daqui para ali para mudar a característica do miolo do pão, né? O que tu tem para falar sobre isso? Vocês aí, você está do lado de um dos grandes produtores de farinha nacional, que chama-se Fazenda Vargem, e isso é um fator, isso pode ser um fator, porque quando você não tem uma farinha que tem uma quantidade relevante de glúten, ela vai trazer no final, antes de entrar para o forno, esse aspecto de massa como pão de queijo, né? Que no fundo você tem aquele amido a estrutura foi dada, na verdade, por essa gelatinização, pela hidratação do amido em si, né? O pão de queijo, no fundo, é essa hidratação do amido que dá aquele aspecto. E aí, claro, ele tem bastante água, que ele entra no forno, ele expande, porque ainda esse amido consegue segurar aquela rede de alguma forma. No fundo, o pão, diferente desses à base de amido, é o glúten que faz essa estrutura. Então, isso pode estar diretamente relacionado, sim, com a farinha que tenha uma certa quantidade de glúten. Mas também pode ser um aspecto da fermentação. Por quê? O que a fermentação faz com o tempo? Ela degrada o glúten. E o que é esse degradar o glúten? Quanto mais tempo você fermenta, mais você vai fazendo com que essa rede vá se dissolvendo. Então, ela fica também com esse aspecto da hidratação do amido, né? Agora, quem mais promove esta degradação não é tanto os álcoois, são mais os ácidos. Então, pode ser que o seu levain, ou no seu levain, tenha um predomínio da quantidade de ácidos orgânicos, sejam eles ácidos da fermentação acética ou da fermentação láctica, que fazem com que o fermento ele tenha pouca produção de volume. Um teste que você pode fazer é faz uma fermentação mista e ver se isso resolve. Porque se você colocar ali 1% ou 0,5% de fermento biológico da quantidade de farinha, e aí você conseguir suprir isso, é talvez a quantidade de ácidos orgânicos que você tem no seu fermento natural. Se não for, talvez seja a questão da farinha em si. É um pão que é arquitetado, né? Eu gosto de brincar que, no fundo, a gente faz uma arquitetura do pão, né? É um pão que a gente constrói e pensa nele em todos os seus aspectos. Então, é muito difícil, muitas vezes, ser determinista, porque você tem uma multiplicidade de fatores mesmo. Assim, né? Perfeito, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Poxa, eu sei que eu trouxe muita coisa, muita informação, coisa de professor, né? A gente gosta de colocar informação, com certeza. A gente que é professor sabe que a gente quer, quando a gente começa a preparar, a gente fala, nossa, tudo isso vai ser muito legal, que você vai ver, você preparou já. E eu pulei uns 2, 3 slides aí, porque eu falei, não, se eu não pular, não vai dar tempo. Mas foi fenomenal, fenomenal. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o Alonso? A Adriana Pedroso está perguntando se você vende pães para outras cidades. Olha lá. Você sabe que eu vendi, uma época, o meu pão ainda vai para Bauru, meu pão foi para São Paulo uma época, mas o que acontece? Como eu ainda estou muito envolvido com escola, eu não consigo ter um negócio. Já até pensei, falei, não, vou criar um negócio. Hoje eu tenho, eu brinco que eu tenho um food lab aqui, né? Eu tenho um laboratório que as minhas experiências vão para os meus clientes. E quando vocês estiverem de volta aí em Avaré, o Paulo pode levar algumas amostras aí. Levo, com certeza. Que pena que a gente não está no presencial para a gente poder testar e provar tudo isso, né? Tenho certeza que seria uma experiência ainda mais enriquecedora. A Adriana pergunta se você entrega em Avaré. Na realidade, Adriana, a esposa dele é de Avaré, mas ele não está a todo momento em Avaré. Mas quando a gente voltar presencialmente, principalmente ano que vem, acredito que a gente vai estar 100% presencial, daí eu levo o pão do Alonso para a gente experimentar em aula. Um super prazer. E me convida, eu posso ir aí também. Claro, com certeza você vai ser convidado presencialmente para participar de fazer algum workshop, alguma coisa com os alunos. Isso já tá feito. E alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Tem muita gente que está caindo na conexão aqui. A Joana caiu algumas vezes.
Eu caí, teve uma hora que eu caí também, mas eu voltei, consegui voltar. Minha energia, minha internet caíram aqui em casa, mas voltou rapidinho. Mais uma vez, viu, Paulo? Eu trouxe aqui mesmo, eu percebi que eu tinha bastante informação aqui, mas eu falei, nossa, eu preciso preciso construir esse olhar do todo, assim, sabe? Eu preciso passar um pouco do que é a história e o que é a microbiologia, o que é a bioquímica. Eu preciso falar do trigo, eu preciso. Foi perfeito. O caminho que você escolheu para falar com todos nós foi muito bom. Foi muito bom. Desde a parte do conhecimento, né? A questão de. Porque é muito interessante essa vontade de conhecer, não é? E isso é muito importante trazer para os alunos, porque na realidade o conhecimento ele não vem pronto, nós que temos que produzir o conhecimento. Então o conhecimento, na realidade, o que a gente passa é informação, mas é no nível pessoal que esse conhecimento vai ser feito. Isso, e ele só acontece a partir do momento que há aquele ligar, né, o clique pelo interesse e tudo mais. Eu acho que você causou bastante interesse aqui, isso é muito importante. Esse era meu objetivo, sem dúvida. A Mariana Fertantes quer perguntar. Mariana, abre o microfone, pergunta. Bom dia, Alonso, tudo bem? Eu tenho uma dúvida quanto à sua intolerância ao glúten, né? Quando se faz a fermentação lenta, você pode consumir a mesma quantidade de pães de fermentação com levain branco ou com a farinha integral? Faz diferença isso para você em questão de sintomas ou não? Eu faço pão desde o ano passado, do começo da pandemia, né, com levain, e eu tenho refluxo. Então dava uma tacada quando eu consumia pão comum, né? E assim, eu não sinto, né, mais, porque ele é bem mais, né, digesto, né, bem melhor. Então, eu não pretendo mais comer pão de padaria. Já desde o começo da pandemia, né, a gente só faz pão francês, baguete, focaccia, tudo em casa, assim, porque o time que tá ganhando veste, né? Então não tem mais sintoma nenhum, então perfeito, vou continuar usando o meu Levain. Muito obrigada pela palestra, foi ótimo. Legal. Eu acho que quando a gente fala dessa nossa... claro, existe o celíaco, né? O celíaco é uma doença que não pode consumir glúten e ponto. Né? Não dá nem para... se vai fazer teste, tem que ser com um médico. Agora, se a gente está falando dessas intolerâncias e todo esse problema com glúten, que seria até uma palestra à parte aqui, que a gente poderia olhar para todas essas... Né? Mas a gente pode extrair dois sintomas desse problema com pão, vamos dizer assim. Um deles acontece no estômago e o outro deles acontece no intestino. O que acontece no estômago não é um problema do glúten, é um problema da fermentação. Se eu colocar mais fermento do que eu preciso para fermentar e no processo de assamento eu não fizer o assamento adequado, esse fermento ele vai ainda... claro que não é vivo, porque boa parte do fermento morreu, né? Com 92 graus Celsius, tudo morre. Mas, por exemplo, se eu não elevar o interior do pão a 92, eu vou ter alguma ou outra coisa ainda, talvez até viva, né? O processo de morte dos micro-organismos vai de 40, 50 graus até 92. De 92 para cima, todos os micro-organismos morrem com a temperatura. Então, o problema de barriga, de estômago, é fermentação. Então, e claro, a gente sabe que os pães são assados rapidamente, não pode ter muita cor, a farinha tem que estar o mais branco possível, e pode ser que, dependendo de onde se consuma, mas dá para fazer um pão francês super bem fermentado, de longa fermentação e tudo mais. Então, de fato, há a questão do estômago e há a questão do intestino, que aí sim é o glúten, porque justamente por conta dessas microvilosidades. Então, quanto mais você conseguir fermentar o pão, mais você vai fazer a dissolução dessa rede de glúten e mais você vai poder consumir ele com certa tranquilidade. Então, por exemplo, quando eu faço um pão que por algum motivo não consegui fermentar o quanto eu gostaria, e ponho para assar, e no outro dia eu como 3, 4 fatias, eu sinto um pouquinho. Eu sinto, de fato, mesmo o pão de fermentação natural. Mas quando eu consigo fermentar o quanto eu gostaria, eu sinto menos. Se eu como uma focaccia, que é um pão muito mais fermentado, raramente eu sinto o glúten, porque o problema do glúten não é na hora. 3, 4, 5 horas depois da digestão, você começa a sentir um certo inchaço na região abdominal. O pão do estômago bateu no estômago, na hora você sente. Na hora é problema de fermentação. Se for 2, 3 horas depois na digestão, é problema de glúten.
E claro, quanto mais fermentado, na longa fermentação, mais degradado o glúten e mais digestível, mais digerível ele fica, né? Maravilha. A Rosana queria algumas dicas. Rosana, eu acho que a Mariana podia passar algumas dicas para você depois de como ela tem feito na casa dela, né, Mariana? Que a Rosana está querendo entrar nessa história também. Acho que seria uma boa ideia, uma vez que você já ganhou aí algum conhecimento ao longo dessa pandemia. A pandemia serviu para a gente aprender também coisas, né? Não foi de todo ruim, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Bom, gostaria de agradecer então ao Alonso aqui, em nome da nossa comissão aqui, por ter aceito o convite e por ter participado conosco. Obrigado por ter se preparado e instigado a todos nós que participamos dessa sua fala. A Semana da Gastronomia está terminando aqui, no fim passou rápido, né? É uma espera de um ano que acaba rapidamente, né? Tanto trabalho em volta da semana, mas quando ela acontece, acaba rápido. Podia acontecer durante 2 ou 3 semanas, né? Mas vamos, no próximo ano, se Deus quiser, ter uma presencial, né? Para voltar a nossa semana presencial. Gostaria aqui de agradecer a todos que participaram dessa semana. Não esqueçam de preencher o formulário para conseguir o certificado. Depois, Alonso, o certificado vai chegar no seu e-mail dessa sua apresentação. E eu gostaria de agradecer aqui em público como é que se fala? A comissão que ajudou essa semana acontecer. Então, eu agradeço aqui a professora Adriana Tavares por ter tido todo o trabalho para montar a questão tecnológica, e uma pena nós termos sido hackeados logo no primeiro dia, mas no fim tudo deu certo. Obrigado, Adriana, por ter colocado as músicas, por ter divertido o pessoal aí antes de começar, e por ter ajudado nessa organização toda. Obrigado, professor Fabiano, que não está aqui hoje, que também participou do pré-evento, ao Francisco, aluno que ajudou a fazer a gravação e que a gente vai colocar no nosso canal do YouTube aí do Instituto Federal, todas essas palestras, tá? Então, aos poucos a gente vai conseguir colocar lá para quem não pôde participar presencialmente. Agradeço a Kate, que é a nossa aluna e trabalha junto com a gente lá no Instituto Federal, é nosso braço direito e esquerdo do curso de gastronomia e de todos os cursos da área de hospitalidade e lazer. Obrigado por você ter feito a arte da Semana da Gastronomia e ajudado a divulgar esse evento, Kate. Obrigado mesmo. E agradeço a Laura Uno, nossa aluna também, que esteve participando ativamente no pré-evento e durante o evento também, ao longo aqui dessa Semana da Gastronomia. Pessoal, muito obrigado para vocês. Foi uma semana muito boa, muito proveitosa, e fechamos aqui com chave de ouro. Obrigado, Alonso, mais uma vez. E eu desejo a todos aqui um resto de semana proveitoso. Vamos continuar nossos estudos e nos encontramos em algum momento, se Deus quiser, presencialmente. Essa pandemia há de acabar. Obrigado, pessoal.